Bom, a reforma agrária em Cuba, ela foi um motor do processo revolucionário. A Revolução Cubana foi uma revolução agrária. Antes da Revolução Cubana, historicamente, o Estado cubano foi controlado pelas classes proprietárias, o que não é difícil de imaginar porque em toda a América Latina foi assim. Os processos colonizadores, desde a chegada da invasão dos portugueses e espanhóis, os processos colonizadores da América Latina aconteceram com base no controle da terra e do poder. E Cuba não era diferente. A reforma agrária cubana aconteceu de uma maneira misturada com a Revolução, porque ela começou durante a própria guerrilha, antes mesmo do Fidel Castro, do Che Guevara e do Camilo Cienfuegos chegarem a Havana e da fuga do Fulgêncio Batista, que era o ditador. Isso significa que os próprios guerrilheiros, lá na região oriental da ilha, eles começaram a realizar distribuição de terra nos territórios que eles controlavam com a guerrilha. Com isso, eles estabeleceram duas organizações ou duas medidas principais da reforma agrária, que depois vão aparecer na lei oficial do governo revolucionário. A primeira é o limite do tamanho das propriedades. Então, as propriedades que eram gigantescas, muito monumentais, elas passam a ter, no máximo, 400 hectares. 1 hectare equivale mais ou menos ao tamanho de um campo de futebol, para a gente ter uma ideia mais ou menos de qual é a dimensão. E a outra medida vai ser a outra face dessa primeira, é a distribuição das terras. Então eles vão limitar o tamanho, retirar as terras dos grandes proprietários, limitar o tamanho e redistribuir essas terras para os camponeses sem terras, para os trabalhadores rurais, com base no que eles chamaram de mínimo vital, que é uma propriedade chamada mínimo vital porque era considerada aquilo que a extensão de terra suficiente para uma família de 5 pessoas garantir a sua subsistência. A Revolução Cubana, no seu início, não era socialista. Era uma revolução que tinha 2 objetivos centrais. Primeiro, conquistar o bem-estar social, porque existia uma desigualdade social, um desequilíbrio muito grande na sociedade, e a Revolução Cubana tinha um apelo para a igualdade social e para a justiça dos mais humildes, dos mais pobres. E o segundo objetivo, que era conquistar a independência nacional, porque desde o processo de independência de Cuba, no finalzinho do século XIX, até a Revolução Cubana, em 1959, os Estados Unidos exerciam um controle político e econômico muito grande sobre a ilha, sobre o Estado e também sobre os recursos naturais, os recursos produtivos. Então, a Revolução Cubana pretendia justamente poder controlar os recursos e as políticas econômicas de dentro da ilha. Bom, com base nesses 2 objetivos, então, eles resolveram distribuir a terra nesse mínimo vital. E o curioso, então, é que os Estados Unidos vão perder propriedades, os proprietários dos Estados Unidos vão se sentir prejudicados pelo processo revolucionário. Isso vai gerar uma irritação entre Cuba e os Estados Unidos, que até hoje está presente no nosso mundo. E os Estados Unidos vão criando políticas de punição da Revolução Cubana. Isso começa, então, com o bloqueio econômico. Os Estados Unidos deixam de comprar o açúcar cubano, o que é uma medida super drástica, que coloca Cuba numa situação de risco, porque 60 a 80% do açúcar que Cuba vendia para o mundo era para os Estados Unidos. Então, durante a Revolução Cubana, em 1959, os cubanos tinham 3 milhões de toneladas de açúcar para vender para os Estados Unidos, que ficaram retidos sem ter comprador e que representava a maior parte do dinheiro que o país tinha para realizar as suas atividades. Então, esse foi uma situação de dificuldade e, ao mesmo tempo, durante esses primeiros momentos da Revolução Cubana, a União Soviética se ofereceu para comprar esse açúcar que estava sobrando. E desde o início, então, se estabeleceu uma relação em que Cuba passou a vender o seu açúcar para a União Soviética ao invés de vender para os Estados Unidos. E por isso, Cuba foi desenvolvendo uma relação especial com a União Soviética, até que em 1961, no dia 17 de abril,
é declarado o caráter socialista da Revolução Cubana, 2 anos depois que a Revolução já estava em curso. Então, nos anos 90, a agricultura sofre transformações porque já não existe o mercado de açúcar para exportação, que era a União Soviética, estável. Já não existe nenhum outro mercado capaz de absorver aquela quantidade de açúcar que Cuba produzia. E também já não existe, então, as mesmas necessidades de produção, e isso vai acabar alterando as relações sociais no campo e as prioridades de produção. Também as terras já não estavam tão produtivas quanto tinham sido em outro período. Surge então um processo de diversificação e de mudança da matriz tecnológica da agricultura cubana, que não é realizada de uma maneira consciente, planejada, muito pelo contrário, é resultado de um improviso por conta do colapso e da crise. Na falta de dinheiro para comprar agrotóxicos, fertilizantes, Cuba deixa de comprar esses produtos e passa a produzir a agricultura de uma maneira mais ecológica. Mas não porque eles tivessem uma consciência ambiental, porque eles precisavam. Eles não tinham dinheiro para comprar os produtos que aumentassem a produtividade, que eram os agrotóxicos ou os fertilizantes da terra. Então, na América Latina, um panorama geral é que a partir da Revolução Cubana, diferentes projetos de reforma agrária passam a entrar em disputa. Alguns deles formulados de cima para baixo e outros formulados de baixo para cima. E aí acontece um grande choque, porque diversas reformas agrárias são feitas, só que a maior parte delas é imposta com um modelo de organização da agricultura que não corresponde com o que os camponeses queriam. Embora os camponeses tenham conquistado muitos direitos à terra, muitas vezes não era suficiente. Então eles, impulsionados por essas leis, passaram a radicalizar tremendamente as suas ações. Isso acontece no Chile, na Bolívia, no Peru, no Paraguai, no Brasil, na Argentina, em todas as partes, na Colômbia, na Venezuela, todas as partes da América Latina, acontece um processo de levante camponês nos anos 60 e 70, super inspirado na Revolução Cubana e, ao mesmo tempo, impulsionado por essas outras reformas agrárias vindas de cima.